Olá, sejam todos muito bem-vindos no programa Mais Saúde Band de hoje, tudo sobre cirurgia ortognática. Tem também saúde bucal e ainda no mês Maio Vermelho, o câncer de boca, como se prevenir. E mais, a doutora Tássia Calvé vai falar sobre queda de cabelo. Tudo isso agora no Mais Saúde Band, que já está no ar. E a gente começa falando sobre cirurgia ortognática. Você sabe o que é? Para esclarecer todos os detalhes para a gente, o bucomaxilofacial, Dr. John Reis, muito obrigada por aceitar o convite. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. O que é, então, ortognática, cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é uma cirurgia que visa corrigir as deformidades da face, alterações de crescimento da face, né? Pode ser também alterações adquiridas por eventualmente um trauma de face. Então ela visa corrigir essas alterações, não só ósseas, não só desse crescimento exacerbado ou não, mas também corrigir os próprios dentes, né? A mordida do paciente. Durante o programa a gente vai colocar algumas fotos aqui para que você entenda o que é, o antes e o depois, que é assustador, mas além da questão estética, é fundamental que as pessoas entendam que tem também o outro lado, não é isso, doutor? Isso, então, para muitas pessoas que nos procuram e querem operar cirurgia ortognática, a grande maioria das pessoas entendem que é uma cirurgia estética, mas ela não tem só uma demanda estética, né? Na realidade, o objetivo principal é uma demanda funcional, é uma necessidade funcional que os pacientes têm, de alteração de mordida, então corrigir a mordida, assim corrigir a fala, a deglutição e também, não menos importante, a própria respiração. Os pacientes eles respiram melhor após a cirurgia. Impressionante. Como é que as pessoas podem saber, entender que ela tem a necessidade de fazer? É necessário um diagnóstico, esse diagnóstico ele precisa ser muito assertivo. Geralmente quem faz diagnóstico é um cirurgião dentista, especialista ou em cirurgia bucomaxilo ou em ortodontia. Então a partir desse diagnóstico tem todo um preparo, o aparelho ortodôntico ele precisa ser colocado, precisa iniciar esse tratamento ortodôntico para que de fato possa alinhar e nivelar os dentes e a partir disso a gente segue um acompanhamento e depois desse acompanhamento a gente pode de fato operar a cirurgia. Agora, a pessoa só no visual já entende que ela precisa fazer então esse tipo de cirurgia ou cada caso é um caso? A grande maioria das pessoas que tem uma discrepância muito severa, ou seja, que tem um queixo muito à frente, o queixo muito para trás, é muito notório e é mais fácil que essas pessoas procurem. Mas existem casos menores, casos onde as pessoas às vezes não entendem que tem um diagnóstico. Então a gente tem feito esse trabalho, um trabalho de conscientização das pessoas para que elas possam buscar esses profissionais, para que elas possam ter esse diagnóstico assertivo e que de fato possam ser tratadas. Doutor, o antes e o depois, mas também na vida, porque muda a afeição, muda tudo, autoestima, até melhora o trabalho, não é isso? Para quem tem esse problema quando faz uma cirurgia que tem essa gira a chave para a vida dele, não é isso? A gente tem feito muitas cirurgias, né, ortognática aqui em São Luís. A gente vem de uma experiência lá do estado de Goiás, né, e a gente tem percebido isso desde o estado de Goiás até aqui em São Luís do Maranhão, onde as pessoas elas mudam a autoestima, mudam o humor, melhoram os relacionamentos interpessoais, melhoram o ambiente de trabalho, né? Então, a pessoa costuma relatar para a gente que de fato não é só uma cirurgia, que de fato ela muda de vida. Então a gente tem percebido isso também, porque a gente faz um acompanhamento não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo também. Então esses pacientes eles ficam conosco no intervalo aí de 1 ano e no decorrer desse ano a gente eles fazem visitas periódicas ou retornos periódicos e a gente observa a alteração de humor, o sorriso estampado no rosto. Então é muito diferente de fato e é transformador na vida das pessoas. O senhor tem transformado também essas vidas com o trabalho social que o senhor faz em relação a esse tipo de cirurgia? Hoje a gente tem feito esse trabalho também social, é importante, até te agradeço, abrir espaço para que a gente possa falar aqui de pessoas que precisam de fato realizar a cirurgia e que às vezes não têm oportunidade, né? Então a gente faz esse trabalho de dar ou levar essa oportunidade para essas pessoas. Tem muitas vidas transformadas aqui em São Luís do Maranhão. Eu me orgulho demais assim, de fazer parte desse projeto, né? Não estou somente à frente, mas existem muitas pessoas que também estão conosco e que fazem isso acontecer e, de fato, muitas vidas estão sendo transformadas através desse projeto, da cirurgia ortognática.
É um projeto social que nós temos, é um centro de deformidades da face, né? A gente estendeu esse projeto para cá, para o Maranhão. Esse projeto iniciou lá na cidade de Araguaína, no estado de Tocantins, né? A gente começou o projeto lá, onde a gente levava essa oportunidade para essas pessoas, de fato, operarem cirurgia ortognática, e acabou estendendo para cá. Então, hoje a gente também oportuniza aos maranhenses a possibilidade de operar cirurgia ortognática, isso quando necessário, é claro. Quando necessário. A partir de quando a pessoa já pode fazer a cirurgia? A gente identifica quando criança, né, a diferença em relação aos demais, como o senhor falou, o queixo mais para frente, mas a partir de quando ele pode fazer essa cirurgia e até quando ele pode fazer a cirurgia? Não tem uma idade mínima nem uma idade máxima, porém, a gente aguarda a maturação, o crescimento, o final do crescimento e desenvolvimento ósseo dos pacientes. Geralmente nas meninas, esse crescimento e desenvolvimento ele é mais rápido do que nos homens, né? Mas ali por volta de 17 anos, a gente já entende que esse pico de crescimento ele já foi encerrado e a partir daí a gente já pode realizar o procedimento. E é rápida a recuperação ou demorada? É contínua, inclusive? A pessoa precisa ficar sempre acompanhando? É importante que no primeiro ano ela seja acompanhada, né? Os retornos pós-operatórios eles vão se estendendo à medida que o paciente ele vai melhorando, à medida que o indivíduo ele vai melhorando, a gente tem percebido isso. É importante salientar também que no decorrer desses anos tem se evoluído bastante, principalmente questões tecnológicas. Então hoje a cirurgia é mais rápida, os recursos tecnológicos que a gente dispõe dentro do centro cirúrgico, eles são importantes nesse processo de recuperação e hoje existem pacientes relatados, inclusive, e que nós acompanhamos, que eles retornam às suas atividades em torno de 7 a 10 dias. Né? Eu tenho um caso em específico, que eu operei há pouco tempo, que o paciente com 4 dias de pós-operatório, ele me faz uma chamada de vídeo e ele está no shopping tomando sorvete com a família. Nossa, muito rápido mesmo, né? Bem rápido. Doutor, vamos falar rapidamente aqui em relação a câncer bucal. A gente está no mês vermelho, é um mês de prevenção, combate ao câncer bucal. E a gente sabe que muitas pessoas não têm higiene básica. Deveria ser assim? Começar pela higiene básica? Como é que ele já identifica que ele pode ter câncer? É importante a gente frisar que todos devem procurar os profissionais da odontologia pelo menos no intervalo aí a cada 6 meses, né? Então isso ajuda demais a prevenir esses problemas de saúde bucal. O que a gente acha que não é tão comum, mas é. Né? Então, lesões que eventualmente possam aparecer na boca, que não cicatrizam no intervalo de 14 dias, é importante estar atento e, se perceber esse primeiro sintoma, já procura o cirurgião dentista. Né? A gente não trata de fato o câncer, mas a gente tem um papel fundamental e de tamanha importância que é o diagnóstico. E a partir desse diagnóstico, e quanto mais precoce for esse diagnóstico, a gente tem uma tendência de cura muito mais rápida. Vamos para o básico. Escovar os dentes todos os dias. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. Sempre que lancha? Sempre que faz algum tipo de consumo? Pelo menos 3 vezes ao dia, né? É o ideal, é o que a gente recomenda. Durante os lanches, não precisa? Não precisa. Tá, isso aí já ajuda, né? Já ajuda bastante. O uso de antissépticos bucais, como é que é? Pode? Pode. É importante a gente salientar também que o uso de antissépticos bucais ele não substitui a escovação. Então é necessário que você, de fato, realize essa higienização através da escovação. É importante que faça isso. O fio dental também é necessário? Também no momento da escovação. Então, 1 vez por dia ou 3 vezes ao dia? 2 a 3 vezes ao dia. Eita, demora mais ou menos em tempo a escovação, mais ou menos? Em torno de 5 a 10 minutos. Né? É importante, porque às vezes existem pessoas que não são conscientizadas com relação a isso e que demoram em torno de 30 segundos para higienizar e a gente não consegue perceber todas as superfícies dentárias ou as faces dos dentes higienizadas. Né? Então é importante que tenha essa consciência também. Agora tem gente que só passa a escova. Tem que fazer força? Não necessariamente. Não precisa? Então, geralmente a gente orienta cerdas macias, escovas com cerdas macias, movimentos repetitivos e giratórios, sem forçar. Né? Até porque existe uma gengiva ali e essa gengiva ela não pode ser traumatizada. Então esse excesso de força na escovação, ele pode de fato traumatizar a gengiva. Vai ficando mais velho, vai perdendo os dentes. Como é que ele faz esse acompanhamento? É importante que a gente discuta isso aqui e que, de fato, se o paciente ele tiver cuidado com esses dentes no momento da higienização, que, de fato, cumprir todo esse rito aí de pelo menos 3 vezes ao dia higienizar, dificilmente ele perderá o dente, né? Porque as superfícies cariogênicas, elas têm uma tendência de permanecer por mais de 12 horas, ou elas começam a agir nas primeiras 12, 24 horas. Então, à medida que nós vamos higienizando, escovando os dentes,
todas aquelas bactérias que estão presentes ali, que podem levar a uma cárie, elas vão sendo desfeitas ali, né? Temos visto também muitos clareamentos dentais milagrosos, às vezes até a gente percebe que fazem de qualquer jeito. Quais são as preocupações em relação a esse clareamento dental feito aleatoriamente? Precisa obedecer um intervalo de tempo, né? Todo clareamento ele pode levar como consequência uma hipersensibilidade dos dentes. Então, a dificuldade das pessoas tomarem gelado, tomarem um café mais quente, então isso pode gerar uma sensibilidade, e essa sensibilidade ela causa uma dor não muito agradável, né? Então, a gente orienta sempre procurar um profissional para realizar esse tipo de procedimento, e o mais importante é esse acompanhamento e esses intervalos desses clareamentos é importante ser seguido. Doutor, falamos aqui sobre a cirurgia ortognática, falamos sobre o mês do maio vermelho, que é o mês de preocupação em relação ao câncer bucal, a saúde bucal, o envelhecimento E tem mais o que falar? A gente pode destacar mais um ponto aqui importante? Tem. É importante a gente frisar sempre o seguinte: os pacientes eles precisam procurar os profissionais da odontologia. Eles são tão importantes quanto outros profissionais, né? A saúde bucal é tão importante quanto. Então, quando a gente fala de câncer de boca, de orientações de higiene oral, quando nós falamos de cirurgia ortognática, às vezes as pessoas elas não entendem que, de fato, é o cirurgião dentista que realiza todo esse tipo de procedimento, né? Então, a gente tem aí um vasto leque de especialidades dentro da odontologia, cada um tratando as suas especificidades, né, e os seus problemas, eventualmente, que aparecem, que os pacientes nos trazem. Então, é importante que se tenha essa conscientização. Então, você que tem uma necessidade de uma cirurgia ortognática, uma necessidade de remover uma lesão na boca, ou até mesmo receber uma orientação, é importante que você procure esse profissional, o cirurgião dentista. Ele está apto e eu tenho certeza que ele vai te orientar nesse sentido. Então, onde encontrar o Dr. John Reis, bucomaxilofacial, na internet, clínica, onde pode ser encontrado? Hoje a gente faz um trabalho de conscientização nas redes sociais, né, através do Instagram. Então, meu Instagram é @Dr. John, J-O-N-H, Reis. A gente vai colocar aqui embaixo para as pessoas terem mais facilidade para encontrar. Obrigado. Também pode encontrar no Hospital São Domingos, no Hospital São Marcos. Hoje a gente faz esse trabalho lá no ambulatório. Tem também o meu instituto, né, que fica dentro do Hospital São Marcos, né? A gente tem uma clínica lá e a gente consegue fazer todo esse tipo de trabalho. Qual é o nome do instituto, doutor? Instituto Face. Muito fácil. Muito fácil. A gente agradece a sua presença aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Os esclarecimentos foram feitos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho mais sobre a nossa especialidade, um pouquinho mais sobre a nossa profissão. Espero que vocês tenham compreendido aí. Com certeza. A gente faz um intervalo. É rapidinho. Espero você aqui. De volta com Mais Saúde Band, já com a gente aqui a doutora Tássia Calvé, dermatologista, para falar sobre cabelo. Dermatologia que cuida também do cabelo, viu? Ela vai trazer então detalhes para a gente. Por exemplo, é normal perder cabelo todos os dias? Muito obrigada então por aceitar mais uma vez o convite. Seja sempre bem-vinda. Bom dia. Bom dia. E eu já começo com essa pergunta. Tem muita gente que perde cabelo, mas não tem noção. Isso é normal? Sim, isso é muito normal. É normal a gente perder de 100 a 150 fios por dia. E isso não quer dizer que a gente está com algum problema de queda capilar, não. Ah, é normal? Isso é o normal. A gente tem ciclo capilar. Então, essa queda é normal até 3 meses. Então, pronto. Essa é a próxima pergunta. Quando eu começo a me preocupar com essa queda de cabelo? Isso. Quando você começar a ter queda capilar e essa queda ultrapassar 3 meses e você começar a ter sintomas, quais são os principais sintomas que a gente tem que ficar preocupada? Coceira no couro cabeludo e quando a gente começa a ter alguma sensação de ardor. E com uma queda capilar por mais de 3 meses, está na hora de procurar o dermatologista. Doutora, tem diferença de queda para corte? Tem como a gente saber essa diferença? Sim. A queda capilar, quando você vai perceber, ela vai estar no seu travesseiro quando você acorda e vai estar também no seu chão. Você vai perceber que o fio, ele está por completo. A quebra ocorre muito na química, né? Quando você vai fazer ou a tintura ou até a famosa selagem. Você tem a quebra capilar. Agora, quais são os principais sintomas? As causas, então,
quedas, não quebras, as quedas. Isso. A queda capilar principalmente ocorre por doença, pode ser lúpus, problema de tireoide e também tem muito comum deficiência nutricional. Às vezes, as pessoas que fazem uma restrição muito intensa de alimento, tipo os veganos, pode ter uma queda capilar. Então, pronto. A alimentação é fundamental, tem que ter a preocupação também com a alimentação, porque pode, então, ocasionar a queda do cabelo. Isso mesmo. Qual tipo de alimentação a senhora recomenda? Isso, uma alimentação saudável, uma alimentação rica em nutrientes. E a gente também tem uma alimentação baseada sem ser em fritura. Hoje em dia, a gente consegue ter uma alimentação mais cozidos, assados, e isso facilita muito a nossa nutrição. Doutor, então, lavar cabelo todos os dias pode? Ou tem, então, um tipo de cuidado para isso? Gente, esse é um mito de que você não pode lavar o cabelo para não aumentar a sua queda. Você deve lavar seu cabelo pelo menos um dia sim, um dia não. E por que que isso não vai piorar a sua queda? Porque o seu couro cabeludo vai estar limpo. E isso facilita você para não ter infecção fúngica. E o aumento da oleosidade também faz a queda capilar. Homens também podem ter esse tipo de problema? A gente sabe que a mulher, ela identifica rápido, porque o cabelo, o fio do cabelo é maior sempre, às vezes, mais longo. Mas o homem, ele às vezes nem percebe que está tendo essa queda. Nos homens, é muito comum a calvície masculina. E a calvície masculina é a alopecia androgenética. É um tipo de queda capilar, mais pela parte hereditária. Então, isso é o mais comum dos homens. Mas também pode ter o eflúvio telógeno, que é uma queda capilar devido ao estresse e também à alimentação. Que é o que a gente tem, né? Quem aí Sim. não é estressado? Doutora, agora, a idade influencia? Porque tem a história da questão hormonal. Sim. Influencia, então, se o cabelo vai cair mais ou menos? Como é que a gente pode, então, classificar tudo isso? Influencia sim. Quanto mais velho a gente for ficando, nosso folículo também vai envelhecendo. E quando você tem uma alopécia androgenética, que é principalmente hereditária, você, com o aumento da idade, você aumenta a quantidade de fios que pode cair, sim. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento. Mesmo, por exemplo, mulher grávida, ela tem uma diferenciação hormonal muito intensa e isso também vai acabar com a queda do cabelo. Sim, na grávida é muito comum a gente ter. Mas olha só, quando a gente está no período de gravidez, o nosso cabelo ele fica até mais forte, a gente vê o nosso cabelo mais nutrido. E quando a gente termina na parte do puerpério, que aumenta a queda capilar. Então, se você está gravidinha, não se preocupa, depois o seu cabelo vai melhorar e muito. Tem tanta gente correndo, fazendo academia, fazendo atividade física, acaba suando mais. Influencia de alguma forma? Sim, porque o couro cabeludo oleoso, ele facilita a queda capilar. Então, o que eu oriento? Sempre vocês lavarem o couro cabeludo depois da atividade física. Não deixar acumular oleosidade, ficar com óleo no couro cabeludo. E aquelas receitas que a gente encontra, diquinhas na internet, vem uma influencer e diz que tipo de produto pode ser usado, que não é o produto que é próprio para o cabelo, mas ela acredita que porque ela leu em algum lugar, estão dizendo que funciona para o cabelo. A gente tem que ter cuidado com isso? Sim, gente, muito cuidado. O profissional mais adequado para orientar qualquer coisa no seu couro cabeludo é o médico dermatologista, porque a gente tem produtos que pioram a queda capilar. Então, se esse produto ele pode ocasionar alguma irritação no seu couro cabeludo ou ocasionar algum tipo de lesão, isso vai piorar muito a tua queda. Tem tratamento? Tem. Existe tratamento. E se você notar uma queda capilar por mais de 3 meses, está na hora de você procurar um dermatologista. Hoje, o tratamento baseado em estudos científicos, ele compõe um tratamento oral e tratamento estético. Um tratamento bem comum é o microagulhamento, que é o MMP. A gente usa mesclas capilares, que são uma junção de ativos, que você consegue colocar dentro do couro cabeludo e ter uma melhora no crescimento, fortalecimento e na nutrição do teu fio. É o tal implante que estão usando bastante agora? Não, ainda não é um implante. É para iniciar essa melhora da queda, mas não chegar o implante capilar. O implante capilar, na verdade, ele é como se fosse a última coisa para você fazer do seu couro cabeludo, quando você tem queda. Existem tratamentos que você consegue trabalhar antes de fazer o implante. E até quando você for fazer, você precisa fazer esse tipo de tratamento. Porque o tratamento, tanto estético quanto oral, ele melhora o teu fio, deixa o fio mais forte, mais resistente, para preparar ele para o teu implante. Até para o homem isso também funciona? Ele Sim. tem que fazer, então, a gente vê o homem ele fazendo
agora, então, inclusive, muitos estão aderindo ao implante capilar, mas a gente vê que não existe uma preparação. Exatamente. Uma preocupação anterior a esse implante. É porque eu acho que hoje é muito fácil você querer o resultado mais imediatista, né? Então, minha queda tá intensa, eu tô tendo entradas, que é muito normal no homem, as entradas, eu preciso fazer um transplante capilar. Mas não é assim. Para você conseguir fazer um transplante capilar e manter o fio do transplante na sua cabeça, você precisa preparar o seu fio antes. Foi o que eu falei. A preparação ela é oral e com tratamentos estéticos. É por isso que às vezes a gente percebe que não deu certo para mim. Não deu certo porque ele não teve essa orientação prévia. Não teve um preparo adequado para fazer o tratamento cirúrgico. Então, quais são as recomendações em relação a esse homem que quer fazer esse tipo de transplante capilar? A partir de quando ele deve procurar? Já começa a ter entrada, ele já tem que fazer, sabendo que posteriormente ele já vai ter a queda total ou então parcial? Isso. Quando o homem começa a perceber que já está tendo as entradas e o pai é calvo ou a mãe é calvo, porque a alopecia androgenética ela tem um componente hereditário, esse homem já deve procurar imediatamente o dermatologista, que é o médico preparado para cuidar dos seus fios. E com a consulta com o médico dermatologista, ele vai te orientar a começar a preparar os teus fios para possivelmente fazer o tratamento de transplante. Mas olha só, esse tratamento nem sempre é regra. Na maioria dos meus pacientes que eu começo o tratamento com tratamento estético e oral, eles desistem de fazer o implante capilar, porque já tem um resultado tão bom que não querem se submeter a um procedimento cirúrgico. Então, vamos lá. Quando a gente deve procurar o dermatologista, o profissional, tanto no caso da mulher como no caso do homem? A partir de quando? A partir do momento que você notar que você está tendo queda capilar e essas entradas elas estão piorando. Na mulher, essas entradas são mais rarefações capilares. A gente não vê uma entrada muito proeminente, mas a gente vê uma queda capilar, uma rarefação nessa risca aqui começa a ficar um pouco mais alargada nas mulheres. Nos homens, a gente vê a entrada e nessa parte aqui, ó, na região occipital. Então, essa parte é uma parte que começa a ficar bem proeminente. E aí, nesse momento, é o momento que você já deve procurar o dermatologista. A gente tem avançado nos tratamentos e também nesse tipo de transplante capilar. Como é que está, então, aqui o Maranhão em relação ao restante do país? A gente tem avançado em muito. Eu acho que só o fato de você não precisar fazer o procedimento cirúrgico já é um grande avanço. A maioria das vezes, a gente acha que o transplante é a resolução de todos os nossos problemas, mas não é. Então, assim, a gente fez todo o tratamento, a gente fez o tratamento estético, a gente fez o tratamento oral e mesmo assim o paciente ele sente a necessidade de compor aquele cabelo, porque ele não está o suficiente. Aí, nesse momento, sim, a gente tem os avanços e a gente consegue fazer um tratamento muito legal de transplante também. E a gente vê a oxigenação do dermatologista. A senhora passou recentemente em um congresso para trazer novidades. Exatamente. Funciona bastante. Pode falar para a gente como é que foi, então, essa participação? Sim, o congresso, ele sempre é maravilhoso. A gente consegue ter novidade em relação ao Brasil e o mundo. O que há de mais moderno, quais são as técnicas mais avançadas, quais são os medicamentos que são mais usados. Então, o congresso é sempre muito bom para a gente se atualizar. E eu cheguei do congresso agora com técnicas muito legais em relação ao procedimento estético para crescimento capilar. Então, a técnica de MMP, a gente faz lá na clínica um protocolo que se chama TC Hair, que é uma composição de procedimentos estéticos junto com oral. É um protocolo capilar. Não adianta a gente querer tratar cabelo com um único tratamento. A gente tem que ter um tratamento mais várias coisas fazendo. E aí, nesse tratamento, você tem um resultado maravilhoso. O congresso foi agora no finalzinho de abril. Exatamente. A gente está no início de maio, já tem então já está implantando, inclusive, já está trabalhando essas novas técnicas. Muito. Já fizemos lá na clínica uns 3 protocolos já. E com resultados bons na primeira sessão. Então, vale a pena a gente começar logo esse tratamento para ontem. Doutora, então, onde encontrar a doutora Tássia Calvé? Onde encontrar não só na internet, mas também em loco. As pessoas querem saber. Hoje eu trabalho na Dom Saúde, lá na Lagoa, trabalho no meu consultório, na minha clínica, Clínica Tássia Calvé, e o meu Instagram é tassiacalvé_dermato. Aí vocês me encontram lá e qualquer dúvida, só enviar pelo direct do Instagram que eu respondo. Muito bem, muito obrigada, doutora, mais uma vez, seja sempre muito bem-vinda. Muito obrigada. E assim a gente encerra o Mais Saúde Band de hoje, a gente tem um encontro marcado, próximo domingo, 8 da manhã. Espero você aqui, até lá, tchau.